Salmo 80, súplica a Deus que livre a sua vinha. Eu quero falar hoje sobre a oração do regresso. Salmo 80. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio, porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta e as férias do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê a visita a esta vide, e a videira que a tua destra plantou, e o ramo que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Faze-nos, Senhor, voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Salmo 80 é um salmo de dor, de angústia. Você percebeu como o salmista está emocionalmente abalado. Asaf viveu no reinado de Davi e de Salomão. Alguns eruditos acreditam que, mesmo na divisão do reino, Asaf ainda estava vivo. Outros chegam a afirmar que mesmo quando Samaria caiu e os assírios invadiram em 722 o reino do norte, que Asaf estaria vivo e ele havia escrito esse salmo fazendo referência a esta invasão. Nós não sabemos. O fato é que Asaf está vivendo a experiência de um povo que virou as costas para Deus. Ele está vivendo a experiência de um povo que está andando longe de Deus. E ele compara esse povo a uma vinha que foi tirada lá do Egito. Por isso as referências a José, aquele que fora governador do Egito, a sua descendência. O Senhor arrancou essa videira de lá e replantou-a aqui. Essa videira cresceu, floresceu, estendeu suas ramas, deu muito fruto, alimentou nações, era abençoada, abundante. Mas, de repente, as cercas que o Senhor colocou, a proteção que o Senhor colocou contra os inimigos, contra os adversários, contra os predadores, o Senhor arrancou essa cerca. E a vinha foi devastada. E nós estamos em situação difícil.
E por 3 vezes, meus irmãos, versículo 3, versículo 7, versículo 19, é a mesma oração: faze-nos voltar, ó Deus. É a oração do regresso, é a oração do retorno. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze-nos voltar, ó Senhor. É um clamor insistente, é um clamor incessante. E essa é uma realidade, irmãos, que pode nos acometer, que Deus nos livre disso. Às vezes, sem perceber, os nossos caminhos, eles se afastam dos caminhos de Deus. De repente a nossa cabeça muda e nós começamos a ter posturas, a ter convicções, a ter ideias que se chocam contra a palavra de Deus e o Deus da palavra. Achamos estar andando lado a lado com o Senhor, mas na verdade estamos longe e vemos a nossa vida ser invadida por inimigos, nossa vida espiritual ser afligida, nossa vida material, em família, em sociedade, ser abalada, e é Deus chamando a atenção do povo para voltar para Ele. Por isso o salmista percebeu essa necessidade e disse: Senhor, faze-nos voltar, faze-nos regressar. Irmão, C.S. Lewis dizia que Deus sussurra em nosso ouvido em tempos de bonança, mas Deus grita em nossos ouvidos em tempos de aflição, em tempos de angústia, em tempos de tribulação. O salmista está reconhecendo algumas questões aqui que se derivam da distância de Deus, de estar andando à margem da vontade de Deus, e que nós podemos conhecer, e espero que não, espero que estejamos andando perto de Deus, e muito perto de Deus, e como nos diz o Salmo 132, assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, assim como os olhos das servas estão atentas para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Então nós temos que prestar atenção se o nosso caminho é o caminho que Deus quer que nós trilhemos. Por quê? Por três razões fundamentais. Primeiro, porque nós não podemos ser efetivos sem a capacitação de Deus. Esse é o sentimento do salmista. Ele tem a firme e clara compreensão de que eles abandonaram a Deus e, como consequência disso, Deus tirou as mãos graciosas de sobre ele, tirou as bênçãos de sobre eles. O povo se recusou a se submeter ao Senhor e Deus, portanto, deixou eles no fracasso. A desobediência desemboca nisso, em fracasso, em destruição. Nós não precisamos, irmãos, entrar com um trator numa plantação para destruí-la. Basta apenas nós não cuidarmos dela. Basta nós abandonarmos. Deixe ela lá à própria sorte. Isso vai matar aquela plantação. Assim é a nossa vida com Deus. Basta deixarmos esta vida à própria sorte e nós sofreremos as consequências disso. Nossa efetividade, nossa produção, ela vai falir. A produção das nossas mãos não prosperará. E nós estamos fora da vontade do nosso Deus. E temos que orar como o autor sagrado, ou melhor, como o autor do hino, não é o autor sagrado, o autor sagrado é da Bíblia, mas o autor do hino que diz: vivifica, não é? Vivifica a tua igreja, ó bendito Salvador. Vivifica, ó Senhor. Temos que manter-nos em oração, porque não haverá efetividade, não haverá produtividade, não haverá, de fato, o trabalho das nossas mãos não prosperará, porque Jesus diz em João, capítulo 15, verso 5, sem mim, nada. Sem mim, nada. Sem mim, nada. O tudo sem mim é nada. É isso que Jesus está dizendo. Mas eu conquistei. Mas eu galguei mais alto, patamares mais altos na minha vida. Jesus diz, é nada. Ele olhou para aquela igreja em Laodiceia e disse: não sabes que tu és um pobre, cego e nu?
Você se orgulha da sua pomposidade, você se orgulha da sua prosperidade, você é pobre, você é cego, você é nu. Por quê? Porque sem Jesus nada, mas com Jesus tudo, amém, irmãos? Com Jesus eu posso não ter muito de material, mas o que eu tenho de espiritual, meus amados irmãos, compensa toda sorte de falta, porque o Senhor Jesus é o meu pastor e nada me faltará, eu não sinto falta de nada. Uma segunda sensação e certeza que o salmista diz é que não só nós não podemos ser efetivos sem a ajuda, a capacitação de Deus, mas que nós não podemos ser destemidos sem a esperança que vem de Deus. O salmista está desolado, arrasado. Ele vê a realidade daquele povo, verso 12, o Senhor derrubou as cercas em torno de nós. Nós não temos proteção, estamos desprotegidos. Que é assim até hoje, irmãos. Israel está no meio de um cinturão de inimigos. Os países fronteiriços a Israel são todos inimigos. E o que mantém essa nação vitoriosa a despeito de tudo isso? É o poder de Deus. Como o salmista diz que Jerusalém está cercada de montes, e é mesmo, é uma cidade cercada pelos montes. E aí o salmista diz, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele nos cerca por detrás e por diante. Por isso o salmista diz no Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, as águas já teriam nos submergido, os inimigos já teriam passado por sobre nós, mas o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vire as costas para Deus, porque a proteção do Senhor é algo que nós não podemos abrir mão. Ela é necessária para a nossa subsistência. Sermos cercados pela graça, pela bondade, pela misericórdia do nosso maravilhoso Deus. Os ladrões podiam entrar, os exércitos inimigos tinham acesso à nação, eles estavam desprotegidos porque viraram as costas para Deus. E nós temos que atentar a isso, porque não seremos destemidos. Nós, irmãos, vivemos, enfrentamos nossos desafios, é na força do Senhor. Nós somos tomados por uma coragem que não é nossa. Nós sabemos que não é nossa. Eu não sei você, mas não poucas vezes eu já me vi pensando comigo mesmo, falando comigo mesmo, é o solilóquio, né? Falar consigo. E eu me via pensando o seguinte, meu Deus, como é que eu estou de pé? Só pode ser o Senhor. Como é que eu continuo? Só pode ser o Senhor. Como é que as forças são renovadas? Só pode ser o Senhor. E eu sei que você tem essa sensação também. Você diz, não é de mim, não é força minha, é força do Senhor. O distanciamento de Deus nos abate, versos de 4 a 6, nos diz isso. Até as orações deles tinham um efeito contrário. Ó Senhor, verso 4, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? É como lá em Malaquias, que Deus diz aos sacerdotes, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Você já pensou nisso? Você diz assim, Deus te abençoe, e aí Deus diz, eu vou amaldiçoar. Aí você fala assim, abra portas, meu Deus, aí Deus diz, eu vou pôr mais tranca nessa porta. É tudo o contrário, porque viraram as costas para mim, se afastaram de mim, e o afastamento de Deus nos desumaniza. Vou usar aqui um neologismo, nos carnaliza, nos torna mais carnais e menos humanos. Menos sensíveis, menos misericordiosos. Lembre que foi diante de Deus que Isaías diz, ai de mim que estou perdido, sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Isaías só viu a sua miserabilidade na presença de Deus. Nós aprendemos a ser homens e mulheres, nós aprendemos sobre nossa debilidade e fragilidade, não é andando com homens, é andando com Deus. É perto de Deus que nós dizemos: ai de mim que estou perdido, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não abro mão do Senhor. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder ao Senhor na minha vida. Sabe por que o salmista dizia isso? Porque ele reconhecia que Deus cuidou de Israel como um pastor dedicado cuida das suas ovelhas. Você leu isso no versículo 1. Dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que és pastor de Israel. Irmãos, Deus não tem compromisso de tapar buracos que Ele não mandou abrir. O pastor está guiando o seu rebanho e tem uma ovelha rebelde que não se submete ao pastor. Ela pula a cerca, ela começa a andar pelos seus próprios caminhos. E Deus vai proteger ovelhas que se colocam dentro dos horizontes de cuidado do seu pastor. E ovelhas que se afastam dos horizontes de cuidado do seu pastor, estão à própria sorte. Oh, mas Deus não vê tudo? Vê. Mas Deus nos quer junto a Ele. Deus nos quer junto ao rebanho dEle. E não andando pelos nossos próprios caminhos. Porque pode ser que uma ovelha distante, o pastor ouça o seu balido e vá em seu socorro, mas talvez seja tarde demais. Terceiro e último, o salmista reconhece que não podemos ser fortalecidos sem a boa mão de Deus. O salmista tenta colocar os seus olhos em Deus. Já que Ele é o pastor de Israel, eu vou olhar para Ele. E Ele não é só visto como pastor, mas Ele é visto como um soberano, versículo 1. A tu que te assentas entre os querubins, resplandece, brilha sobre nós. Tem um corinho antigo que o coro é esse, né? Brilha, Jesus. Não é? Mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem e rebrilha em nós, resplandece em nós, refugia em nós. Brilha, Senhor, joga a tua luz. Por isso que ele ora pedindo essa restauração. Traze-nos outra vez, Senhor. Traz-nos de volta, meu Deus. Precisamos retornar. E esse é o desafio. Nosso desafio, irmãos, é crer que Deus é tudo que nos basta. Deus não é tudo que nos resta. Deus é tudo que nos basta. Tudo que precisamos. Esse é o grande desafio. Que quem não acredita que Deus é tudo que lhe basta, não ora. Não congrega. Não se submete. Não se humilha diante de Deus, não é humilde diante de Deus. E o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, declara aqui sua pequenez em 2 Coríntios 4:6. Não que sejamos capazes por nós mesmos de fazer alguma coisa, como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Ao olharmos para essa realidade, nós entendemos que só nos resta voltarmos para Deus. Você pode estar dentro da igreja e longe de Deus. Volte para Deus. Faça a oração do retorno, faça a oração do regresso e volte logo para Deus. E quando nós estamos andando com Deus é que nós percebemos que de fato longe nada teremos. Israel virou as costas para Deus, irmãos. O reino do norte foi disperso, para não mais voltar.
foi disperso e não voltou. Judá ainda voltou depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, mas o reino do norte, Israel, não voltou. Os assírios os espalharam pelo mundo, e até hoje eles não voltaram. Então vamos andar perto de Deus. Ande perto de Jesus. Deseje, almeje que a sua alma tenha sede disso, de andar e andar perto de Jesus. Amém? Assim como eu, assim como nós, na dependência deste maravilhoso Deus. Vamos ficar em pé?